Agora abram a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 13, e nós vamos ler dos versos 7 a 18. Gênesis 13, versos 7 até o versículo 18, tá? Eu quero pregar nesta manhã sobre os alicerces de uma família. Eu acredito piamente que tudo cai e tudo se levanta com liderança. E os homens, sem dúvida nenhuma, eles formam a liderança principal de uma família, de um lar. Mas a esposa e os filhos também colaboram muito, para o sucesso da família. E aqui em Gênesis 13, versos 7 a 18, nós vamos encontrar alguns pilares que podem fortalecer a nossa casa e fortalecer o nosso lar. Templo Batista Maranata, a igreja da família. E nós queremos sempre ensinar para os solteiros como formar uma família e para os casados como manter uma família. E graças a Deus, a palavra de Deus tem resposta. Nos coloquemos em pé para a leitura da palavra de Deus. Gênesis 13, a partir do verso 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te e percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas, e foi e habitou nos carvalhais de Mamré, que está junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Oremos. Querido Deus eterno Pai, talvez nem todos irão compreender e aceitar a pregação nesta manhã, mas, ó Deus, os homens estão aqui na frente, e eu peço, ó Pai, que nenhum deles deixe de entender e de aceitar a sua palavra, para que eles possam voltar para os seus lares e eles consigam fazer a diferença no meio da esposa e dos filhos. Pai Santo, eu peço que a palavra de Deus não volte vazia, mas que ela cumpra o seu propósito neste momento para as nossas vidas. No nome de Jesus, me ajude e me use. Amém. Podem se assentar. Os alicerces de uma família. Abraão, ele não foi apenas o pai da fé, mas você sabe, ele foi também o patriarca de muitas nações. Ele foi o patriarca dos judeus e também dos árabes, de todos os árabes. Mas, além de tudo isso, ele foi um homem de família. Quando se pensa no homem de família dentro da Bíblia, invariavelmente, nós temos que nos recorrer ao pai Abraão. Ele ficou até conhecido, como pai Abraão, porque ele era verdadeiramente um homem de família. Ele não foi perfeito, assim como nenhum de nós aqui é perfeito, mas ele era alguém
que aprendia rapidamente com os seus erros. Uma das coisas que eu tenho observado no nosso meio é que nós não estamos mais aprendendo com os nossos erros, né? Ao contrário, nós ficamos repetindo os mesmos erros. Mas ele não, ele aprendia rapidamente. Por conta própria, Abraão levou a sua família para o país do Egito. Não foi a vontade de Deus, mas foi uma decisão que ele tomou por conta própria, fugindo da fome, fugindo da seca, que havia se alastrado pela terra de Canaã. Porém, no Egito, ele fez uso da mentira, ele fez uso do engano e colocou a vida de sua própria esposa em perigo. Ele colocou a santidade da própria esposa em perigo, ela poderia ter caído em adultério. Por um milagre, ele e Sara saíram vivos do Egito. O Egito na Bíblia, irmãos, simboliza o mundo, ou melhor dizendo, simboliza o mundanismo, que é o sistema do mundo em que nós vivemos. Certa vez, eu perguntei para uma família desta igreja, que estava, aos poucos, mas certamente se afastando da igreja e se afastando de Cristo. Eu perguntei o que estava causando aquela frieza espiritual na família. E o pai, sem titubear, ele me respondeu: Pastor Rômulo, de repente, nós começamos a sentir saudades do Egito. E nós estamos retornando para o Egito. Ele usou exatamente essas palavras. Ele usou exatamente essas expressões. Pastor, nós estamos sentindo saudades do Egito e nós estamos retornando para o Egito. E realmente eles retornaram para o Egito. Hoje aquele pai, a esposa e todos os filhos estão na terra do Egito, espiritualmente falando. Mas o que havia no Egito, quando nós fazíamos parte do Egito? Havia perseguição, havia fome, havia perturbação, havia confusão, havia prejuízo. E apesar disso, muitas pessoas ainda conseguem sentir saudades do Egito. Nossos filhos, que já nasceram em berço cristão, não sabem exatamente como é o Egito. Cabe a nós, pais, dizer para eles, contar para eles, como que era a nossa vida no Egito. As drogas que usamos, a prostituição que praticamos e tantos outros atos libertinosos que causaram enfermidades e cicatrizes permanentes em nossas vidas. Mas a maioria de nós não conta, a maioria de nós não compartilha isso com os filhos, deixando-os curiosos, e desejosos de conhecerem o Egito também, como nós conhecemos. E infelizmente, muitas famílias foram para o Egito em 2016, e tantas outras irão para o Egito em 2017. Mas o que podemos, eu e você, fazermos para garantir que eu e que nós e a nossa família jamais voltaremos para o Egito? Jamais voltaremos a ser o tipo de pessoa que éramos antes. Precisamos alicerçar a nossa família sobre 3 fundamentos essenciais da vida cristã. E são eles: o fundamento da fé, o fundamento do contentamento e da obediência. Toda família que pratica a fé bíblica, a fé verdadeira, ela não vai voltar para o Egito. Toda família que tem contentamento, que não tem inveja, que não tem ambições, que não tem ganância, ela vai permanecer firme em Jesus Cristo. E toda família que obedece à palavra de Deus, aos ensinamentos e instruções da Bíblia, vai permanecer firme na presença de Deus. Então vejamos em primeiro lugar o fundamento da fé. Agora nós estamos em Gênesis 12, verso 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Preste atenção que a terra aqui é a terra de Canaã, onde habitavam os cananeus. E os cananeus, por sua vez, eles eram filhos de Cão. E eles foram os primeiros habitantes daquela terra. Muitas pessoas dizem que Abraão deveria então naquele dia ter tomado posse da terra, que ele deveria ter
controlado a terra e já ter expulsado os cananeus daquela terra. Mas ainda não era hora. Preste bastante atenção no versículo. Deus não deu a terra para Abraão, mas para a descendência de Abraão. Deus disse, à tua descendência darei esta terra. Então ainda não era hora de possuí-la. Foi uma promessa futurística e Abraão sabia disso. E a mesma coisa Deus está falando para os rapazes aqui nesta manhã. Talvez você esteja noivo de alguém e Deus está lhe dizendo, eu vou lhe dá-la como esposa, mas ela ainda não é sua esposa, você ainda não pode possuí-la, você precisa esperar, amém, irmãos? Até o casamento, para que você possa possuir a sua esposa. E Abraão também ainda não podia possuir aquela terra, porque era uma promessa para o futuro. A terra seria dada para a sua descendência. Portanto, o erro de Abraão não foi o de não ter ficado em Canaã, mas o erro dele foi o de ter ido para o Egito. E nós não podemos perder este ponto de vista. A fé de Abraão, então, ela foi manifestada mais de uma vez e ela foi testada. Meus irmãos, como é difícil testar a nossa fé. Ninguém gosta de passar por testes, ninguém gosta de passar por provações. Eu não gosto de ser provado, eu não gosto de passar por provações, mas é somente através delas que nós provamos a nossa fé. Não adianta dizer que tenho fé, sem ser provado. Aí sim, saberemos se a nossa fé é real ou não. Então veja em primeiro lugar, a fé de Abraão foi manifestada. Ele demonstrou a fé dele de uma forma maravilhosa. O verso 7 diz que ele edificou um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E o que ele quis dizer com esse altar? Ao construir o altar, ele quis dizer 3 coisas. Eu só tenho um Deus, e o nome dele é Jeová. A palavra Senhor, em letras maiúsculas, é o nome pessoal de Deus, Jeová. E ele estava dizendo através daquele altar para os cananeus, enquanto vocês têm 1001 deuses, eu quero que vocês saibam, eu tenho apenas um, e esse Deus tem nome, e o nome dele é Jeová. O altar também estava dizendo que Abraão acreditava na promessa de Deus. Deus havia prometido, e à tua descendência darei esta terra, e Abraão estava dizendo, eu acredito. Quantos acreditam nesta manhã, que se você ficar firme, se você não titubear, se você não se desviar, nem para a esquerda e nem para a direita, Deus vai abençoar a sua família e a sua descendência. Digam amém. Irmãos, isto é fé. Fé é acreditar na promessa de Deus. E também ele disse com aquele altar, eu vou adorar a Deus do jeito certo. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito mais fácil, mas eu vou adorá-lo do jeito certo. Aquele altar estava dizendo isso. E assim como o batismo é uma profissão pública de fé nos dias de hoje, o altar de Abraão foi uma profissão pública de fé. Só que a diferença, nosso batismo geralmente não custa a nossa vida, não custa a vida de nossa família, mas quando Abraão construiu aquele altar, ele estava arriscando a vida dele e a vida de sua família. Por quê? Porque os cananeus eram idólatras, e eles não acreditavam apenas em um Deus. No ano de 1994, parece que foi ontem, né, Reginaldo? Mas foi o ano em que este irmão recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Eu me lembro como se fosse ontem, a primeira vez que ele e a Valdete e as 3 crianças entraram na nossa igreja, melhor dizendo, no nosso barracão, ali na Vila Canaã. Eles entraram desconfiados, e até hoje o Reginaldo é desconfiado. Quantos já perceberam isso? Acho que é dele, né? Mas eles entraram desconfiados. A Valdete entrou desconfiada, e havia com eles 3 crianças, Ana Paula, Daniela e o Juninho. Juninho ainda era uma criança de colo, a Daniela também era. Peguei a Daniela no colo muitas vezes,
Já Ana Paula, eu não me lembro, mas ele se converteu a Jesus Cristo. Ele aceitou a Cristo, e de todos os irmãos que aceitaram a Cristo na nossa igreja, talvez a fé do Reginaldo foi uma das mais testadas. E a primeira coisa que ele fez, quando ele aceitou a Cristo, ele tirou todas as latinhas de cerveja de dentro da sua casa. A segunda coisa que ele fez, ele largou o futebol de domingo, pela manhã, para que pudesse estar na igreja. Você diria, essas coisas são fáceis. Não para o Reginaldo. Ele adorava o futebol, ele idolatrava o futebol, e o futebol era tudo na vida dele. Mas ele largou o futebol para estar na casa de Deus no dia do Senhor. E finalmente ele enfrentou a fúria e a perseguição de seus familiares, que eram contra a sua nova fé, a sua nova igreja, a sua nova religião, como eles chamavam. E ele então, em questão de dias, ele demonstrou a sua fé, ele manifestou a sua fé. Nos tempos das arenas de Roma, quando os crentes eram devorados por leões e atravessados pelas espadas, Paulo escreveu: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a tua boca significa manifestação pública de fé, sem medo do que pode nos acontecer. Amém, irmãos? Sem medo das consequências. Não é à toa, então, que a Bíblia diz que sem fé é impossível adorar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, e que a fé sem as obras é morta. Então, nesta manhã, pais e maridos, nós precisamos manifestar a nossa fé, para que os nossos filhos vejam a nossa fé. Amém, irmãos? Semana passada eu estive numa casa, e o pai reclamou que não havia lugar espiritual dentro da casa, para que ele pudesse orar. Ele tentava orar na sala, não dava certo, na cozinha não dava certo. Pastor, o que eu faço? Eu disse para ele: vá orar no banheiro, ajoelhe-se perante aquele vaso sanitário, e ajoelhe-se ali e ore, e deixe os seus filhos saberem que o papai está dentro do banheiro, buscando a face de Deus. Mas fé é algo que os nossos filhos precisam ver em nós. Amém, irmãos? Agora, o que os filhos estão vendo? Frieza espiritual, descompromisso. Eles estão vendo que estamos nos afastando de Deus e da igreja, ainda que aos poucos. E certamente eles estão gostando, porque eles também não querem compromisso com Deus. São jovens e não entendem a importância deste compromisso ainda. Em segundo lugar, fé manifestada é fé provada, é fé testada. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Enquanto havia seca e fome em todo o Oriente Médio, a terra do Egito, que era banhada pelo rio Nilo, era uma terra fértil, era uma terra que, se plantando, dava solo fértil para a plantação, para a criação de animais. Mas foi no meio de toda esta fartura que a fé de Abraão foi pela primeira vez testada. E eu acredito que a nossa igreja foi testada nos últimos anos de bonança também. Eu acredito que enquanto Deus estava nos dando dinheiro, carros novos e até casas próprias, a nossa fé estava sendo testada. Com certeza, dinheiro é uma forma de provação também, né? Não só a falta dele, mas a própria quantidade dele. Também é uma forma de Deus verificar se ele vem em primeiro lugar em nossas vidas. Então eu quero que você veja que Abraão foi provado em várias áreas. E a primeira delas foi para com a sua esposa Sara, para com Sara, a sua mulher. Abraão sabia que uma vez no Egito, ele poderia perdê-la. Meus irmãos, se você for para o mundo, você poderá perder a sua esposa ou perder o seu marido. Uma vez uma jovem recém-casada me perguntou: pastor, eu tenho medo de perder o meu marido, eu tenho muitos ciúmes, pastor, o que eu faço para não perder o meu marido? Eu disse:
garanta que ele seja o melhor crente da igreja. Amém, irmãos? Se ele for um bom crente, você jamais irá perdê-lo. Amém, irmãos? Se ele for fiel a Deus, você jamais irá perdê-lo. Então garanta que o seu marido seja um homem de Deus. Garanta que o seu marido leia a Bíblia. Garanta que ele ore a Deus. Garanta que ele esteja na igreja. Garanta que ele tenha ministério na igreja. Não deixe se afastar da igreja, porque você estaria correndo o perigo de perdê-lo para o Egito. E o que há no Egito? Mulheres, prostituição, fornicação, vícios. Mulheres mais bonitas do que você, mais atraentes do que você. Sempre haverá mulheres mais bonitas e mais atraentes. Era costume na terra do Egito, se a mulher fosse casada, era costume na terra do Egito, matar o marido. E Abraão sabia disso, então antes de julgá-lo, entenda o porquê da decisão de Abraão, de mandar Sara mentir, e dizer que eles eram apenas irmãos. Veja o verso 13, diz: e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Mas, se a mulher fosse apenas irmã, ou filha de alguém, então o egípcio pagava um alto dote pela mulher. O versículo 19, dá a entender que Faraó realmente se casou com Sara e a possuiu fisicamente, cometendo adultério. Mas o versículo 17 nos tranquiliza e nos deixa saber que antes de consumar o casamento, Faraó foi castigado por Deus com grandes pragas. Imagina o que aconteceu na hora H. Imagina o que tem acontecido no quarto de núpcias. E Deus jogou uma praga sobre ele, e mesmo que quisesse, ele não teve capacidade física para consumar o casamento. Sabe por quê? Deus estava protegendo Sara. Amém, irmãos? Deus estava protegendo aquele casal. E foi assim que Faraó descobriu que havia se casado com a pessoa errada. Como Abraão, eu estou vendo com esses olhos muitos homens colocando a sua família em perigo na terra do Egito, através das amizades erradas, através de lugares errados, através de passeios errados. E o Egito, irmãos, nesta manhã está atrás de seu marido, de sua esposa e de seus filhos. Existe um corinho que diz: por Egito eu não volto mais. Amém, irmãos? Do Egito escravo fui, mas para o Egito eu não volto mais. A segunda provação de Abraão foi para com os bens materiais. Aqui na minha frente, eu vejo homens que prosperaram muito nos últimos anos. Mas a crise chegou, não é verdade? E agora vamos ver o que vai acontecer. Mas graças a Deus, vários de vocês conseguiram muitas coisas nesses últimos anos. Isso me deixa feliz, isso me deixa alegre. Mas a minha pergunta é, se nesses últimos anos de prosperidade financeira, você se aproximou ou você se distanciou mais do seu Deus? Faraó pagou muito caro pelo dote de Sara, dinheiro ilegítimo, transformando Abraão em um homem rico. Abraão ficou rico pelo dote que recebeu da própria esposa. Veja o versículo 16. E fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Sabe o que isso me diz? No Egito, lá fora realmente, nós podemos adquirir muitas riquezas, muitos bens materiais, mas muitas vezes em troca do quê? Em troca do quê, pastor? Do nosso casamento? Da criação de nossos filhos? E principalmente em troca da nossa fé em Deus? Se não fosse pela intervenção divina, se não fosse Deus ter agido, Abraão teria morrido no Egito, um homem rico, mas sem família. E Sara jamais teria sido a mãe de Isaac e posteriormente a mãe do Messias de Israel.
Veja só, irmãos, como que a decisão de Abraão de voltar para o Egito, de descer para o Egito, como que essa decisão poderia ter destruído o plano de Deus. Mas veja a misericórdia e a proteção de Deus no versículo 17. E eu tenho certeza que Deus só protegeu Abraão, porque no fundo do coração Deus sabia que Abraão era um homem justo. Amém, irmãos? Deus sabia que ele era um homem justo. Feriu, porém, o Senhor a Faraó. E eu fico imaginando, como será que ele foi ferido? O que será que deu nele? Será que foram sarnas? Será que ele teve sarna? Porque sarna era uma doença muito comum no Egito daqueles dias. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de quem? De Abraão. Não era mulher de Faraó, era de Abraão. Então que nesta manhã Deus possa proteger a nossa família, Deus possa proteger a nossa esposa, o nosso marido, assim como protegeu a família de Abraão, mas para isso, Ele precisa achar fé em nós. Fé manifestada e fé aprovada. Em segundo lugar, nós precisamos alicerçar a igreja, a família, no fundamento do contentamento. Vamos ser sinceros e honestos. Quantos estão contentes com o que tem nesta manhã? Posso contar mais um segredo? Só mais um segredo. É difícil se dispor de bens materiais, não é verdade? Como é difícil se dispor de bens materiais. Mas veja o versículo 8 do capítulo 13. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Ló, eu vou dar um pano de fundo aqui para vocês, era sobrinho de Abraão, e ele era um homem ambicioso e ganancioso. Ele visava os bens, ele visava dinheiro. E apesar de ser apenas um visitante, um convidado, ele estava ocupando o espaço que era de Abraão. E antes de virar um litígio judicial, Abraão decidiu fazer o certo. Não haja contenda entre nós. Ou seja, vamos nos separar em paz. Depois disso, Abraão ainda salvou a vida de Ló 2 vezes pelo menos. Como Abraão conseguiu evitar uma batalha judicial com o seu parente? Fazendo 2 coisas: sofrendo a perda e confiando em Deus. Sofrendo a perda. Você sofreu a perda em 2016? Ou você não aceitou nenhum tipo de injustiça? Veja o caso de Abraão, verso 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então, note que Abraão sofreu 2 tipos de perdas. A primeira delas, a separação do sobrinho que ele tanto amava, mas ele perdeu também o direito de escolha. Abraão tinha o direito de escolher, não Ló. Ló era visitante, Ló era convidado, Ló que se retirasse. Mas Abraão disse: você pode escolher, meu sobrinho. E não foi exatamente isso que Jesus Cristo nos ensinou, homens, no Novo Testamento? Para sofrer a perda, para evitar litígios, para evitar batalhas judiciais? Veja Mateus 5,40. E ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Então, a Bíblia nos ensina que nós precisamos sofrer a perda. Nossos filhos precisam ver isso em nós, que nós não somos vingativos, nós não somos justiceiros, mas eles precisam ver que nós aceitamos derrotas, nós aceitamos perder para o bem de Deus, para o bem de Cristo, para o bem da igreja, para o bem da família, para o bem do testemunho cristão. Certa vez um pastor foi acusado de ter causado um prejuízo de R$ 5.800 para um irmão da igreja. Os dois, inadvertidamente, entraram no negócio. E ao fazerem negócio,
O irmão se sentiu injustiçado pelo pastor e achou que tinha levado um prejuízo de R$ 5.800. Aí eu fui chamado para mediar entre aqueles dois irmãos, um pastor, o outro membro da igreja. E então eu olhei para o pastor e disse: você é pastor, você é mais velho, faça o que a Bíblia diz, sofra a perda, não interessa quem esteja certo, quem esteja errado, pague os 5.800 e pague um pouco a mais para aquele irmão, pague 6.000. Na hora o pastor engoliu a saliva, engoliu seco, e ele disse: eu vou pagar os 5.800, mas nem um centavo a mais. Ele não conseguiu pagar a mais, mas pelo menos pagou o valor reclamado pelo irmão. A maioria dos nossos problemas interpessoais, ou seja, problemas que temos com outras pessoas, não existiria se nós assumíssemos a posição de perda. Pastor Rômulo, estão dizendo por aí que o irmão não presta. Quem disse isso falou a verdade. Eu não presto mesmo, eu sou salvo pela graça, amém, irmãos? Agora, se eu pensar assim, quem disse isso? Eu vou tirar satisfação com essa pessoa. Primeiros Coríntios 6:7 diz: na verdade é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? A princípio, parecia que Abraão sairia perdendo, mas no final das contas, ele ganhou. Veja agora o versículo 15: confiando em Deus, porque toda esta terra que vês, te hei de te dar a ti, e a tua descendência para sempre. Agora, irmãos, preste atenção, Deus só fez esta promessa depois da separação entre Abraão e Ló. Deus não podia abençoar Abraão enquanto ele estivesse num jugo desigual com o sobrinho, enquanto ele estivesse na amizade errada, enquanto ele estivesse andando com as pessoas erradas, Deus não poderia abençoá-lo. E eu acredito que muitas bênçãos nós perdemos nesses últimos tempos, porque nós andamos com as pessoas erradas, porque nós fomos para os lugares errados, e porque nós praticamos as coisas erradas. Mas assim que Abraão desfez-se daquela sociedade, Deus apareceu para ele e fez a maior promessa de todos os tempos. Eu pergunto nesta manhã, quem é a descendência de Abraão? Jesus Cristo, Filho de Deus. Paulo explicou sobre isso 4.000 anos depois, em Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. A maior bênção de todos os tempos foi dada a Abraão, depois que ele se separou das pessoas erradas, depois que ele se separou dos lugares errados, depois que ele se separou das atitudes erradas. E eu quero que você saiba, Deus vai derramar bênçãos sobre você neste novo ano, se você também se afastar do pecado, se você também se afastar do perigo. Deus também vai abençoar a sua vida, o seu casamento e os seus filhos, amém, irmãos? Mas é preciso haver separação. A história se repete, parece que nós estamos perdendo neste mundo, Nós não podemos beber, nós não podemos fumar, nós não podemos nos prostituir, nós não podemos adulterar, nós não podemos nem faltar à igreja, que o pastor reclama. Mas no final da vida, e principalmente lá na eternidade, nós seremos mais que vencedores, e os materialistas serão perdedores. Ló escolheu Sodoma e Gomorra, por quê? Era o lugar mais fértil, era o lugar mais bonito, era o lugar mais populoso,
e ele queria ser importante em Sodoma e Gomorra, mas foi lá que ele perdeu a esposa. Ela foi constituída numa estátua de sal. Foi por causa de Sodoma e Gomorra que ele cometeu incesto com as suas próprias filhas, e por causa de Sodoma e Gomorra ele se tornou pai de seus próprios netos. Para mim, essa é a história mais triste que existe na Bíblia sobre a família, é a história de Ló. Imagine crescer e viver então em um lar onde os homens, os pais, as mães também, estejam alicerçados sobre o fundamento da fé e o fundamento do contentamento. Nós já temos tudo o que nós precisamos para sermos uma família. Mas os pais estão se matando para ter o melhor apartamento, a melhor casa, os melhores carros, as melhores roupas, os melhores passeios, e não imaginam que estão perdendo seus filhos por entre os dedos e perdendo para o Egito, lugar de destruição, perversão, sofrimento, escravidão. E, em último lugar, o fundamento da obediência. Também no capítulo 13, verso 17, Deus disse: levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Por muitos anos, irmãos, Abraão precisou viver como nômade. Ele não tinha lugar certo, para viver, para morar, mas sempre debaixo das ordens de Deus. Se você perguntar para uma família de missionários, qual que é a parte mais difícil do ministério, a esposa e os filhos dirão, é ficar mudando de cidade, principalmente quando os filhos são adolescentes e são jovens. Geralmente a esposa, ela não gosta de mudança, ela não gosta de ficar mudando de cidade. Mas veja 2 atos de obediência daquele homem que um dia seria o pai de muitas nações. Primeiro, ele saiu de sua terra, de sua origem, e segundo, ele entregou o seu filho para ser sacrificado. Primeiro, sai-te de onde? Da tua terra. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E agora eu quero que você preste atenção nisso. Deixar a sua terra e deixar a sua parentela é muito mais do que uma mudança geográfica. Porque muitos de vocês deixaram a casa de mamãe e papai, mas ainda não deixaram mamãe e papai. É uma mudança espiritual. Abraão, ele estava deixando os costumes de seus pais, ele estava deixando os costumes de seu povo para servir ao único e verdadeiro Deus que existe. Meus irmãos, nesta manhã, Deus sabe que eu amo meu pai, Deus sabe que eu amo a minha mãe, mas eu tive que deixar a cultura dos meus pais, o costume dos meus pais, para melhor servir a Deus. E você vai precisar fazer a mesma coisa. Você não pode continuar na mesma tradição de seus pais e ainda querer servir a Deus. Você vai precisar deixar os costumes errados, as tradições erradas, as atitudes erradas, as filosofias erradas, para servir ao único e verdadeiro Deus que existe. Foi isso que Abraão fez. Ele deixou toda a sua tradição para trás, porque nada atrapalha mais a nossa vida cristã do que parentes, do que amigos íntimos. Deixá-los não significa deixar de amá-los, mas amar a Deus muito mais acima do que qualquer um deles. Nada atrapalha mais a nossa vida cristã do que parentes e amigos. Foi o que Abraão fez, Ele era a 10ª geração de Noé, através de Sem. Noé teve 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. E Abraão era a 10ª geração de Sem. Em algum momento da vida, Abraão chegou a conviver com Sem e ouvir de Sem as histórias sobre o dilúvio universal e sobre a existência de Deus. Imaginem só. Fé verdadeira é então uma mistura de conhecimento e de ação. Abraão obedeceu a Deus por quê? Conhecia a Deus. A Bíblia não diz, irmãos, para sentirmos Deus. A Bíblia diz para conhecermos Deus.
E conforme você conhece Deus, você sente Deus. Veja, 2 Pedro 3,8. Nós lemos nesta manhã, na IBD. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. E, por último, Deus disse para ele: toma agora o teu único filho. Eu quero que o Zander se imagine no lugar de Abraão. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque. A quem? Diga alguém. Claro que o ciúme de Deus é um ciúme santo. Mas Deus devia estar pensando, espera aí, Abraão deve estar amando esse menino mais do que a mim. Eu vou dar um jeito nisso. Porque não pode não. Amém, irmãos? Não pode não. De repente, um presente de Deus tornar-se mais importante do que Deus. Não pode não. E vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Você sabe que Moriá é exatamente o Monte Calvário, onde Jesus Cristo foi sacrificado. Abraão passou neste teste também, mas se ele tivesse colocado Isaque na frente de Deus, aí ele teria perdido os dois, Isaque e Deus. Quantos pais, eu creio, estão deixando os filhos se tornarem ídolos, objetos de adoração na vida deles, porque ídolo é tudo aquilo que nós amamos, apreciamos e precisamos mais do que Deus. Filhos estão ocupando muitas vezes este lugar. Ouvimos falar de um casal, recentemente, que fez um pacto de morte, caso eles perdessem o filho único. E o filho único adoeceu e morreu. O pai e a mãe, então, juntos, tomaram veneno. O pai morreu, a mãe conseguiu sobreviver. Mas sabe o que isso se chama? Idolatria. Idolatria porque a felicidade daqueles pais dependiam daquele filho e não de Deus. E tudo que nós dependemos para sermos felizes, que não seja Deus, é idolatria. Eu dependo de um emprego, eu dependo de filhos, eu dependo do cônjuge para ser feliz, isso é idolatria, porque, meus irmãos, nós dependemos de Deus. Por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É Ele a fonte da nossa paz, a fonte da nossa alegria. Certa família, era uma família de missionários, na Nova Guiné. Eles foram para lá para servir a Deus, mas ficaram com muito medo, descobriram que a região onde moravam, havia muitas cobras. E a mãe apavorada, nós vamos perder nossos filhos, vamos voltar para casa. Deixaram o campo missionário em menos de um ano, e voltaram para os Estados Unidos, foram morar no estado de Louisiana. Lá eles alugaram uma casa, quintal enorme. Certo dia do nada, apareceu uma cascavel, e mordeu uma das crianças. Quando os pais viram aquilo, o pai viu aquilo, imediatamente pegou a criança, colocou dentro da caminhonete, e quando ele deu a marcha ré para correr para o hospital, ele passou por cima da outra criança caçula. Naquele instante a mãe viu toda a cena da cozinha através de uma janela, teve um ataque cardíaco e morreu. Naquele mesmo dia, aquele pai perdeu seus 2 filhos e a esposa. Eles deixaram a Nova Guiné, que consideravam um lugar perigoso, e eles voltaram para o país mais seguro do mundo. E lá ele perdeu toda a família de uma vez. Sabe por quê, meus irmãos? O lugar mais seguro do mundo não é na Nova Guiné, não é nos Estados Unidos, o lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus. E se nesta manhã, pai, você está fora da vontade de Deus, não há segurança, não há proteção, nem para você, nem para a sua família. Vários de nós corremos muitos riscos em 2016, mas nós não vamos correr mais riscos em 2017, porque nós queremos o centro da vontade de Deus, para a nossa proteção e a de nossa família. A história de Abraão nos ensina isso. Imagine então, viver em uma família com todos esses fundamentos:
fé, contentamento e obediência a Deus. Quantos desejam um feliz ano novo? Eis aqui a receita. Vamos garantir um feliz ano novo.